você está adorando, você está prestando atenção no que você está adorando? Para que ele entra, o Alex ministrou, a porta está aberta. Não foi vocês que adoraram, falaram isso? A porta está aberta. Então ele está entrando. Ele está entrando dentro da casa. Às vezes dentro da sua casa tem uma telha de aranha que está ali. A telha de aranha às vezes que está dentro da sua casa te atrapalha você fazer alguma coisa assim? Atrapalha? Não, né? Mas como você está dizendo que é para o Senhor entrar na sua casa, que é você, agora não é mais você que vai decidir se tem telha de aranha ou não. É Ele que vai dizer: eu não quero mais essa telha de aranha, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais isso aqui que contamina a sua adoração para mim, porque agora sou eu que estou no governo. Às vezes a sua casa está da maneira que você quer, porque o governo do Senhor, Ele tem que entrar, e você diz para Ele: a porta está aberta, e Ele está governando. O que Deus quer ouvir de você é que não viva mais eu, Senhor, mas o Senhor que vive em mim. Que não seja eu que apareça, mas que seja o Senhor. Não adianta você falar: Deus, o Senhor está no meu governo, mas as suas atitudes não estão demonstrando o governo de Deus. E nós não estamos aqui para te condenar. Você veio no lugar certo, porque Deus aqui: meu filho, eu estou aqui, eu te amei, eu te adotei, você não está abandonado, você tem valor para mim. A casa sua é minha agora. Eu tenho para você a esperança. Sou eu que sou a tua base. Sou eu que sou a sua base. Base ninguém vê, mas uma casa bem firmada numa base, ó, ninguém destrói, não há trinca, não há nada, porque Ele é a tua base. Você pode cantar assim: essa casa é sua casa, nós deixamos para ti. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Olha o som, ele entrando na sua casa. Para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, apareça, e o teu nome cresça. Vem nesse lugar, enche esse lugar. Apareça, e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aplaude ao Senhor, que Ele está te incendiando. A sua casa é dele, o seu louvor, o seu aplauso é dele. Te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, povo de Deus, amém? E o tema desse mês é: a mudança começa em mim. E se nessa noite você entender isso, querido, você vai sair daqui com um novo pensamento, e vai começar a ter as armas certas para você poder lutar. Porque aquele, querido, que tem um arrependimento, ele é como Davi. Ele pode até errar, mas ele sabe que o que toca o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado. E quando ele erra, ele se quebranta na presença de Deus. E como Deus deixou escrito através da vida de Davi, dos pecados que Davi cometeu,
quando Davi se arrependeu, ele vai sofrer as consequências, mas ele vai continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Querido, nós sabemos que o Evangelho, que fala da pessoa de Jesus Cristo, ele foi escrito por 4 homens, ou melhor, 4 discípulos, 4 apóstolos, 4 homens. E por que Deus permitiu que 4 homens escrevessem o mesmo Evangelho? Porque cada Evangelho era direcionado a um público. De trás para frente, o Evangelho escrito por João, ele foi direcionado à igreja, aquela igreja que estava nascendo em Atos dos Apóstolos, que hoje nós somos essa igreja. Então o livro de João é um livro que foi direcionado à igreja. Então, se você tiver que orientar uma pessoa, um novo convertido, a ler uma porção da palavra de Deus, incentive ele a ler João, porque João foi escrito pela igreja. Lucas, o médico, escreveu para os gregos. Marcos escreveu para os romanos, aqueles romanos que estavam conhecendo o caminho, conhecendo Jesus, que estava sendo inserido na igreja. Então Marcos direcionou o seu evangelho a ele. Mas interessante é que Mateus, ele direcionou o evangelho dele aos judeus. Os judeus que estavam transicionando do judaísmo para o cristianismo, ou para o caminho, como era conhecido nos primórdios da fundação da igreja. E Mateus, como ele estava escrevendo para os judeus, no seu capítulo 1, ele fez questão de colocar a genealogia de Jesus, porque eles sabiam que com o decorrer do tempo, os judeus iam voltar para descobrir que aquele Messias era o Messias esperado. E lá em Mateus, capítulo 1, não precisa abrir, o livro começa dizendo que o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele começa dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e Judá os seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e de Pérez gerou Esrom, e de Esrom gerou Arão. Pastor, por que o senhor está falando da genealogia? Porque nesta noite eu quero explanar sobre um príncipe chamado Judá e uma mulher desprezada chamada Tamar. E eu já vou começar a colocar em prática. Talvez você entrou aqui e na medida que eu for explanando a palavra, você vai falar: pastor, eu sou esse príncipe, eu sou Judá, aquele que carrega a promessa. Eu sou filho de pastor, neto de pastor. Eu venho de uma geração de homens de Deus, homens que tocaram o inferno e saquearam o inferno. Eu sou Judá, eu sou esse príncipe do que o senhor está me falando. Mas por hora vai ter pessoas não só do sexo feminino, mas pode ser homem que entrou aqui nesta noite dizendo assim: não, pastor, eu me considero Tamar, uma pessoa desprezada, uma pessoa que ninguém dá nada, uma pessoa que a sociedade muitas das vezes vai até tentar crucificar. Mas nesta noite, querido, eu tenho uma palavra para você que entrou aqui se sentindo um príncipe como Judá, e para você que chegou nesta noite aqui achando que você é Tamar, uma mulher desprezada. Mas para que eu possa levar você aonde eu quero que você chegue, no seu entendimento, hoje eu vou pregar de uma maneira diferente. Eu quero construir algo na sua mente, para que nós possamos entender a história de Judá e Tamar, que se encontra lá no livro de Gênesis capítulo 38. Eu vou pedir para que você já abra a sua Bíblia em Gênesis 38. Mas hoje eu não vou ler, à medida que eu for lendo, eu vou falar, está no capítulo, no versículo 1, no versículo 2. Você que gosta, como os bereanos, de examinar a escritura, vai lá e lê, mas não perde a sua atenção. Não deixa perder aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Mas antes de nós lermos Gênesis capítulo 38, necessário é que você entenda Gênesis capítulo 3, 15, na qual depois de Adão ter pecado, a mulher ter pecado, o Senhor Deus falou: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido, quando Deus liberou essa palavra que está escrita em Gênesis 15, a semente começa a se mover, assim como a nuvem se movia no deserto, guiando o povo. Havia uma semente espiritual que ela começava a se mover.
E essa semente, querido, ela se movia em direção ao Messias. É a partir deste momento, quando Deus libera essa palavra em Gênesis 3,15, que começa no mundo espiritual uma guerra. Toda vez que nascia um bebê, havia uma guerra no mundo espiritual. Em diversas partes da Bíblia, você vai ver perseguição contra as crianças. E não é diferente hoje, porque uma criança é uma nação. Certa vez, um grande pregador da palavra de Deus foi numa grande igreja, e ele começou a ministrar um sermão tremendo. E ao término que ele ministrou aquele sermão, ele fez o apelo, e no coração dele ele achou que muitas pessoas viriam à frente, mas só veio uma criança de 8 anos chorando. E aquela criança: eu quero Jesus, eu quero Jesus. E aquele pregador saiu dali triste, frustrado. E ele chegou em casa, falou com a esposa dele: meu Deus, preparei um sermão, pensei que hoje ia vir muita gente, só veio um menino. E o nome daquele menino era William Billy Graham. Foi aquele menino, o único menino que ele ganhou. Mas mal ele sabia que aquele homem ia tocar o mundo, seria o maior evangelista que nós conhecemos atualmente, o saudoso Billy Graham. É isso que nós precisamos entender. Uma criança, querido, ela vai tocar nações. E é isso que nós temos ministrado lá na IBG Kids. É por isso que hoje, para a glória do Senhor, nós temos 110 voluntários trabalhando no ministério infantil da nossa igreja. Porque nós temos entendido que nós vamos influenciar uma criança que vai além do que a gente está indo. Essas crianças vão tocar o mundo na área profissional, vão tocar o mundo na área dos estudos, vão tocar o mundo na área empresarial. Mas aonde elas estiverem, nós estamos colocando que o propósito de Deus vai se cumprir na vida dela. E deixa eu falar algo para você nesta noite. Se você entrou aqui nesta noite e você não sabe o propósito da tua vida, em nome de Jesus, nesta noite, você vai entender o propósito para qual você veio no mundo. Você não veio no mundo para ser um advogado, você não veio no mundo para ser um médico, você não veio no mundo para ser um engenheiro, para ser um empresário, para ser um vendedor, um representante comercial. Você veio no mundo para manifestar a glória de Deus através daquilo que Ele te deu como serviço ou como trabalho. É diferente, querido. Você não precisa de um púlpito para fazer a obra de Deus. Você não precisa ser pastor. Você não precisa entrar na carreira eclesiástica. Sou obreiro, diácono, depois tem que ser presbítero, evangelista, missionário. Quando você chega a ser pastor, você já está quase morrendo de tão velhinho que você está. Não, querido. Se Deus chama para ser pastor, Ele te chama com 18, com 17, com 15, com 20. Porque pastor não é título, pastor é ofício. E para você cuidar de vida, você não precisa ter título. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus, querido, é onde você estiver, como pessoa, você entender que Deus tem um propósito na tua vida. Quando nós começamos o ministério, não foi um, não foi duas e não foi 3 profetas que falavam assim: pastor, o senhor não sabe, Deus está me falando. E eu nunca julguei o profeta, mas a profecia sim, que a Bíblia me dá direito. Pastor, Deus vai te tirar do seu trabalho, você vai ficar só na obra, porque grande é a obra. Eu falava: não, Deus não fala isso comigo. Sabe por quê? Porque o local do que eu trabalho é o lugar que eu mais evangelizo. E para a glória do Senhor e para a honra dEle. Quem é militar sabe como que você vai trazer um general no quarto para ouvir a palavra de Deus e ouvindo um subordinado. É só Deus, querido. Mas eu entendi quando eu cheguei naquele quartel general, a autoridade militar está na mão dele, mas eu entendo que a autoridade espiritual está na minha mão. E todos aqueles que Deus vier para que eu venha ministrar, eu vou ministrar com ousadia. Conheço ele quando ele era coronel, e quando Deus colocou no meu coração para ministrar uma palavra para ele, eu ministrei, não tive medo. E é por isso que Deus vai trazer ele. E eu quero dizer, querido, não importa quem é o teu chefe, quem é o teu patrão, quando Deus colocar ele na mesa contigo, ministre Jesus no coração dele. Essa semana eu estava conversando com o pastor Oswaldo Lobo, e ele falava comigo: pastor, estou indo eu e mais alguns pastores para orar pelo Jair Bolsonaro. E eu comecei a compartilhar aquilo que eu estava vivendo. Ele falou: pastor, deixa eu falar algo para o senhor. Pastor, não se preocupe com isso. Não se preocupe com título de pessoas com posição social.
Uma coisa que todo mundo tem, pobre, rico, quem tem status, quem não tem, é coração. Ministra o coração deles, e Deus vai dar eles na tua mão. Nós precisamos, com a igreja, entender, querido, ministra o coração das pessoas. Todas as pessoas têm necessidades, todas as pessoas têm um vazio dentro que nada preenche, nem dinheiro, nem posição financeira, nem passeio. Nada vai preencher o vazio que só Jesus pode preencher. E Deus te deu esse Jesus está em você. Reparta com ele essa unção. Abra a tua boca, querido, e ministra aquilo que Deus quer que você ministre. Voltando à palavra do Senhor. Querido, a descendência de Rubens, o primogênito de Jacó, não poderia trazer a semente do Messias, porque Rubens se deitou com a mulher do seu pai, uma concubina do seu pai, uma meia-mãe, uma madrasta, como hoje nós dizemos. E isso fez que a semente saísse do primogênito. A semente não foi para Simeão nem para Levi, mas a semente caiu em Judá. Ele era o responsável para trazer a semente do Cristo na terra. O problema todo, querido, que Judá não entendeu isso. Judá não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Como nesta noite sei que tem gente aqui que ainda não entendeu o propósito que Deus tem para a tua vida, querido. Em nome de Jesus, peça, Senhor, eu quero entender o propósito. Enquanto você viver sem propósito, você vai viver uma vida de alto e baixo. Mas a hora que você entender o propósito de Deus na tua vida, nada rouba a tua alegria. Nada na terra vai te roubar a tua alegria que é do céu. Judá não entendeu isso. Em Gênesis 38, não deixa claro. E se você ler todo o capítulo de Gênesis 38, você não vai conseguir entender que Judá já tinha um compromisso com Tamar. Ou seja, Tamar era a mulher da sua mocidade. Porque Tamar era da descendência de Israel. Mas em Gênesis capítulo, versículo 1 diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E no versículo 2 diz: e viu Judá ali uma filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Querido, o homem de Adulão, ou seja, Judá desceu a uma província do povo cananeu. Judá casa com uma cananeia que servia a outros deuses. E aqui começa a saga de Judá. Judá, como eu falei, ele carregava a semente do Messias. Ele tinha uma promessa dentro dele. Ele tinha uma mulher chamada Tamar, que era responsável para gerar a semente que estava dentro dele. Mas Judá começou a ter amizade com o povo cananeu e acabou fazendo aliança com a mulher errada. Cuidado, jovens, adolescentes. Cuidado com as alianças de amizade que vocês fazem. Porque toda aliança, ela leva a um propósito. E a amizade é uma aliança no nível menor, mas ela também pode tirar você do propósito de Deus. Nós precisamos entender, querido, as nossas amizades. Judá não entendeu, quando ele começou a fazer aliança com esse povo cananeu, ele foi engodado com a mulher errada. Relacionamentos podem nos levar para perto de Deus ou para longe de Deus. No mundo espiritual, como diz a pastora Carla, não existe cinza, preto, não. O céu, querido, ele tem uma cor. E hoje a nossa geração, pastor, mas tem tons de cinza, não. E nas amizades nós precisamos estabelecer limites. Filhos de crentes têm se perdido, porque têm tido relacionamento, têm se relacionado em amizade com pessoas erradas, julgo desigual, achando que vai trazer ele para Cristo e acabam indo para o mundo. Pais, vigie os seus filhos, vigie as amizades dos seus filhos.
Pastor, mas o que acontece com a família quando o sacerdote, como Judá, não ouve a Deus e ouve a sua carne e se casa com a mulher errada? No versículo 3 diz assim: e ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou de Er, e tornou a conceder e deu à luz a outro filho e chamou de Onã, e continuou ainda e deu à luz a outro filho e chamou de Selá. Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Querido, olha o que Judá faz. Judá transfere a responsabilidade que era dele para o filho. E nós temos vivido isso muito. Homens, pais, que têm um propósito, que é transferir esse propósito para o filho. Só que os seus filhos não estavam preparados para gerar a semente da promessa, porque a sua mãe não era uma judia. A mãe de Er era uma cananeia e, portanto, um jugo desigual. A semente tinha que ser pura. Tamar era para ser esposa de Judá e não de Er, seu filho primogênito. E aí talvez você, estudioso, pastor que está aqui, você pode me questionar: pastor, mas Ruth não era uma moabita? E ela não está na descendência de Jesus? Querido, a regra, o princípio é um. A exceção quem faz é Deus e não o homem. O problema é que o homem quer abrir exceção. Não, querido, quem abre exceção é ele. Ele é Deus, ele pode abrir exceção. Ele achou por bem colocar Ruth na descendência, amém, mas não é a regra. Portanto, todas as vezes nas genealogias só fala o nome de homem, mas quando ele quer trazer Ruth, ele fala de Tamar. Então nós precisamos entender isso. O nosso Deus não é um Deus de regras, é um Deus que se move pelo coração do homem. E é difícil para nós entendermos isso, e a igreja tem entrado no conflito por isso. Pastor, jovens, eu conheço um casal, pastor, que casou, que era referência na igreja. O casal se separou e a irmã casou com o irmão mais rico e está feliz com o irmão, com outro irmão, está até cantando no louvor de novo. Eu conheço outro que já casou 3 vezes, pastor. Querido, eu não vou julgar, mas isso não é a regra, é a exceção. E Deus não manda ninguém pegar a exceção e fazer uma regra. Deus manda você seguir princípios. Então siga os princípios que está na Bíblia e não julgue as exceções que Ele, o Senhor, estabelecer. No versículo 7: Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. E então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa com ela, e suscita descendência a teu irmão. 9. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão Tamar, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Onã também não servia para ser o ancestral da geração de Judá, o responsável para trazer a semente que estava se movendo, que futuramente seria o nosso Messias. A semente da mulher esperava uma semente da tribo de Judá. Filhos irresponsáveis não podem gerar a promessa. A promessa é só para os filhos maduros, ruiós. Querido, muitos pais têm perdido filhos. Sabe por quê? Porque transfere a responsabilidade por filho. Nós precisamos entender que no mundo espiritual, querido, Deus não vê você como uma pessoa única. Deus vê você como uma geração. Deus não vê como geração.
Então não adianta, papai, você pecar no oculto, no secreto, fazer alianças erradas e achar que a sua descendência não vai sofrer consequências. Nosso Deus é um Deus geracional, querido. A bênção vai seguir até 1000 gerações, mas as consequências do nosso pecado também. E é por essa falta desse entendimento que tem muitos pastores, muitos obreiros diante da casa do Senhor, que perderam o temor, porque fazem e não vê a consequência a curto prazo. Mas aquele que vem cobrar dívida, ele não é bobo. Ele sabe que na IBG ministra que a mudança começa em você. E que se no momento que você errar e pecar, e você cair de joelho diante do Senhor e se arrepender, Ele te perdoa. E se você renunciar, Ele esquece das suas transgressões. Sabe o que Ele faz? Ele guarda como uma carta na manga. E no tempo certo Ele vem cobrar a dívida. E infelizmente nós vemos muitos filhos pagando a dívida dos pais. A semente, querido, ela foi prejudicada pelos filhos de Sete. Ela foi atrasada pela leviandade de Esaú, ao casar com mulheres gentias. E por isso tornou-se necessário a vinda de Jacó. A semente desviou de José, o predileto de Jacó. E não foi para o primogênito Rubens, por ter deitado com a mulher do seu pai. Passou por Simeão e Levi. E agora está sob responsabilidade de Judá. Judá, sem entender o propósito, casa com a mulher cananeia. É interessante quando eu meditava nessa palavra. Como pode? Aos olhos naturais, o amor que Jacó tinha para o José, perde o seu filho, o encontra na sua velhice. José resgata a vida não só do seu pai Jacó, mas de toda a descendência de Jacó. José era o príncipe do Egito. Aos olhos naturais, a semente era para vir para José. Mas por que não veio? Porque José fez alianças, por exceções permitidas com Deus, com uma mulher egípcia. E a semente não podia ser contaminada. Querido, pais inconsequentes geram morte prematura nos filhos. O espírito da serpente soprava no ouvido de Er de Onã, para que impedisse que o propósito da semente fosse gerado. A maior dificuldade da nossa geração é não pedir a Deus discernimento. Nosso povo não precisa de avivamento, nosso povo não precisa de novas canções, nosso povo não precisa de excelentes pregadores. O nosso povo precisa de discernimento, para discernir qual é a voz do Espírito e qual é a voz da serpente. Tem gente dentro da igreja ouvindo a voz da serpente e achando que é a voz do Espírito. Tem gente caminhando no comando da serpente, e quando alguém vai interpelar, ele diz: não, é o Espírito Santo que está me movendo. Ei! A serpente, ela te conhece, querido. Ela conhece a tua geração. E toda vez que a serpente te mover para o desejo da tua carne, não vem do Espírito. Porque o Espírito, ele vem para te moldar. Todas as vezes, querido, que o Espírito Santo de Deus falar contigo, ele vai te exigir uma renúncia, vai te exigir um voto, vai te exigir algo para você deixar diante dele, diante do altar. Todas as vezes que você ouvir aquela voz suave, que vai agradar o teu coração, cuidado, porque é a voz da serpente. E o profeta Jeremias já falava isso, querido. 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Cuidado com aquilo que vai no teu coração. Jovens e adolescentes: ah, pastor, eu vi aquele menino, um gatinho, pastor, tão bonitinho, eu acho que é Deus que está me envolvendo, já estou até orando com ele. Cuidado, se está no teu coração, querido, cuidado. Ouve a sua mãe, ouve o seu pai. Seu pai vai falar: tá, aquele menino, um menino tão de Deus.
E a tua carne fala assim, mas ele é tão feio. Mas a promessa está com ele, filho. A promessa não está com o bonitinho. Papai está falando, a mãe, olha lá, está vendo aquele menino lá, um menino de Deus? Meu espírito está testificando com ele. Aí a serpente, não, mas ele é tão feio. Olha aquele lá que é bonitinho, mas aquele é cananeu. Ei, aquele não é de Deus para você, querida. Por que, pastor, você está falando com as meninas? Porque as meninas são mais bobas. A serpente primeiro enganou a Eva. Quem engana, a serpente não engana o homem. A serpente engana a mulher. Quem engana o homem é a mulher. E eu tenho amparo bíblico. Querido, glória a Deus. No versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. E assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Agora deixa eu dar um remédio para as irmãs. Olha que mulher virtuosa é Tamar. Olha, querido, viaja comigo no ciclo da vida de Tamar. Tamar ficou viúva por 2 vezes. Tamar foi rejeitada. Tamar foi repudiada por Judá. Judá era para Tamar casar com Judá. Judá repudia Tamar, dá o filho mais velho. O filho mais velho desagrada o Senhor, morre. Tamar fica viúva. Judá vai lá, pela lei, chama o seu segundo filho, não entrega, morre. Tamar fica viúva de novo. Tamar, como toda mulher, queria gerar filhos. Tamar até agora não tinha gerado filhos. Mas mesmo assim Tamar obedece. Judá fala, vai para casa do teu pai e fica lá, até que o meu mais novo cresça, até que Selá cresça. Imagine você como mulher ter que esperar. Mas a Bíblia diz que Tamar espera. E eu já quero dar uma verdade prática, um princípio para você nesta noite. Está na dúvida do que fazer? Obedece. Está difícil, está no processo? Obedece. A situação, o que eu faço, pastor? Para onde que eu vou? Para onde que eu caminho? Obedece. Quer ter vitória? Obedece. Não está entendendo nada que está acontecendo na tua vida? Obedece. Obedece à voz do Espírito e não à voz da serpente. Tamar obedeceu, querido. Ficou na casa dos seus pais. E olha que coisa linda, querido. Pior coisa que tem para nós nessa geração não é obedecer. A pior coisa é esperar. Tamar teve que obedecer, foi para a casa dos pais e esperou até o tempo que o filho mais novo, o terceiro filho, se tornasse homem. Nós precisamos, como ser humanos, querido, aprender a esperar. E isso é tão difícil, eu peço, até Deus, Senhor, porque eu tenho um propósito, meu propósito é te levar para o céu. E eu creio que, teologia minha, que um dia Deus vai falar, filho, aí, te coloquei 1000 pessoas. Abre os teus olhos aí, 999 entraram no reino. E eu peço para Deus, Jesus, não volte na hora do culto. Ou seja, minutos antes do culto começar. Na hora que os irmãos estão se arrumando para vir para a igreja. Porque se tem uma coisa difícil, querido, é esperar. Porque se Jesus voltar na hora 6h30, 6 horas, na hora de se arrumar, muitos maridos ficam. Porque marido não gosta de esperar. E é a hora que pecam. Se Jesus voltar na hora dos irmãos vir para o culto, quantos maridos não sabem esperar e pecam? Começa a brigar com a esposa. Vamos embora na hora do culto. Ora para que Deus não volte na hora, sabe por quê? Senão você fica, querido. Porque esperar é difícil, principalmente para homens. Que Deus te dê, querido, o que deu para Tamar: obediência e saber esperar. Porque a vitória só vem com a obediência
e com a espera em Deus. Tamar não entendia por que tantas lutas, tantas perdas. Tamar não imaginava que dentro de si ela carregava uma grande promessa. Ela seria a responsável para gerar a descendência do Messias. Querido, talvez você não entenda a luta que você está passando. Talvez você não entenda, querido, por que a vida é tão cruel para você. Mas deixa eu falar eu com a minha visão espiritual. Deus tem uma promessa muito grande na tua vida. Porque quanto maior a luta, maior a promessa. Ei, querido, você está sendo atacado, vilipendiado. É porque Deus tem uma promessa grande na tua vida. Obedeça, espera o tempo de Deus. Se prepare, porque Deus vai te exaltar. E Deus exalta, querido, o homem e a mulher que se coloca diante dele em obediência. O problema é que no meio do trajeto, Satanás, sabendo disso, ele faz você perder a tua bênção. E quantos têm perdido a bênção no meio do deserto? Eu creio que o desejo de Deus é que aquele povo que ele tirou do Egito era para que tomasse posse da terra prometida. Mas no meio do deserto, toda aquela geração se perdeu, porque não sabia esperar, murmuravam, eram ingratos, não obedeciam o líder. Mas, querido, se nesta noite você entender, por maior que seja a tua luta, se você entender isso, que você precisa obedecer, que você não pode murmurar, que você precisa, querido, como homem e mulher de Deus, esperar o mover de Deus para a tua vida, Ele vai te exaltar, assim como Ele fez com Tamar. Precisamos entender que a mudança começa em nós, para que o propósito de Deus se cumpra nos outros. A vitória de Tamar foi gerada na obediência e pela espera do agir de Deus. No agir invisível de Deus, que ela não via, Deus gerou a promessa na vida de Tamar. Algo está acontecendo no mundo espiritual agora ao teu favor. Porque se Ele te trouxe neste lugar, nesta noite, se Ele me moveu através do Espírito dEle para ministrar essa palavra, eu como profeta de Deus, eu te falo, algo está movendo no mundo espiritual ao teu favor. Nesta noite, tome posse, eu não sei o que é, Deus não me fala, mas eu sei que tem algo, há um agir invisível de Deus para a tua vida nesta noite, querido. Mesmo que você não veja, mesmo que você não creia, tome essa palavra nesta noite e obedeça a voz do Espírito. Mas Tamar era sábia. Tamar obedeceu a voz de Deus e esperou. Mas Tamar também sabia que não podia ficar parada. Quando Deus deu o sinal para ela se movimentar, ela se movimentou. No verso 13 diz: e passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de ter consolado, Judá subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina. Ele e Ira, seu amigo adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. 16. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com véu e envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. 17. Vendo Judá, teve Tamar por prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que me darás para possuir a mim? No 19, ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás o penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e a possuiu-a, e ela concebeu dele. Tamar não se vendeu, querido.
Tamar pediu, querido, aquilo que era propriedade de um príncipe. E Judá deu. O selo representava a identidade. O lenço, a herança e a autoridade civil. O cajado, a autoridade espiritual diante de Deus e da sua tribo. Pelo sexo, o homem joga fora tudo. Quantos pastores, líderes do ministério de louvor e de diversos ministérios da igreja têm perdido a sua identidade, têm perdido a sua herança, a sua autoridade diante de Deus, por desejo da carne? O homem de Deus não pode deixar suas credenciais e nem a mulher de Deus na mão de ninguém. Vivemos uma geração onde os líderes têm perdido as suas identidades, têm perdido a sua autoridade espiritual, porque estão negociando com os desejos da carne através das promessas da serpente. É tempo da nossa geração acordar. No verso 21, diz assim: e ela se levantou e foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher de Tamar, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: aonde está a prostituta que estava no caminho juntos da fonte? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Tomou-se Judá e disse: não a achei. E também disseram aos homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse a Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. E eis que tem enviado este cabrito, mas tu não a achaste. Querido, um príncipe não poderia ficar sem as suas credenciais. Não poderia ficar sem o seu cajado, seu selo e o seu lenço. Sabe o que Judá faz? Judá pega e manda fazer credenciais não verdadeiras, substitutas. Ele manda substituir as credenciais originais por cópias. Quantos líderes já perderam as suas credenciais, estão em cima do púlpito, não mais com a credencial original, mas com cópias, com xerox, para poder manter o ministério, para poder manter aquilo que ele tem. Ele está com cajado, mas pastor, ele está com cajado, mas é cópia. Ah, ele está com selo, mas é cópia. Ah, ele está com lenço, mas é cópia, porque a original ele já deixou na mão de alguém, já negociou. Ei, querido, é tempo da igreja pedir discernimento. É tempo da igreja entender. Quantas vezes nós lidamos com religiosos, pessoas que estão debaixo de ministérios, que já estão longe da presença de Deus, mas não saem da igreja. No verso 26, já estou acabando. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram o aviso a Judá dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Olha o que diz o príncipe. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. E o povo a tirou para fora, e mandou dizer o seu sogro. Tamar mandou dizer o seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E Judá conheceu e disse: mais justa é ela do que eu, porque não tenho dado a selar o meu filho. E a Bíblia diz que nunca mais Judá conheceu Tamar. Querido, nosso Deus é um Deus justo. Quem tem credenciais não morre. Armaram uma fogueira para Tamar, prepararam tudo para ela, mas Tamar só apresentou as suas credenciais. Ela chegou diante dos seus acusadores como prostituta, mas saiu da presença deles mais justa que o príncipe da tribo. Qual é a credencial que você tem, querido, nesta noite? Ei, tu pode estar passando a luta que for,
pode estar levantando a calúnia, de infama, difamação contra a tua vida, mas se você tiver credenciais, pode até preparar uma fogueira para te queimar, pode até te chamar você de prostituto, mas se você tem credenciais de obediência, credenciais de esperar o mover de Deus, esperar a ordem de Deus, se você tem credenciais de obediência, de um filho obediente, ei, vai chegar diante do povo como prostituta, mas vai sair mais justa do que o príncipe da tribo, porque Deus vela por aqueles que Ele deu credenciais. Tamar, querido, foi desprezada, humilhada, mas ela se levantou, sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. O pastor Adão falou isso na quarta-feira. É fácil condenar os outros, mas é difícil olhar para dentro de você e falar: meu Deus, precisa começar em mim. O pastor Adão falou isso. Quantas famílias dizem, se eu perguntasse se isso que você está julgando, irmão, a irmã, acontecesse com seu filho, o que você faria? E dentro dessas pessoas, algum religioso ia falar assim: eu ia fazer ele pagar, porque eu quero ser justo, eu quero justiça. Ei, aonde está escrito que justiça é fruto do Espírito? Justiça não é fruto do Espírito não, querido. Fruto do Espírito é alegria, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paz. Deus não te chamou para ser justo, e a Bíblia até condena: não sejais demasiadamente justo. A justiça é um atributo de Deus. Deus chamou para amar, Deus chamou para exercer misericórdia, Deus chamou para você derramar, como a pastora falou, o reino de Deus que está dentro de você nas pessoas. E quantas vezes temos se levantado para ser justo? Cuidado, querido. Deus honra Tamar com 2 filhos. Tamar perdeu 2 maridos, agora é graciada com a bênção de gerar 2 filhos. E um desses filhos, Pérez, seria aquele que carregaria a semente do Messias, e ela seria lembrada de gerações a gerações. Eu fecho, querido, esta mensagem trazendo um link do livro de Gênesis ao livro do profeta Malaquias. Malaquias, o último capítulo do Antigo Testamento, antes de Mateus, diz assim no seu verso 11: Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o que ele ama, e casou-se com uma filha de um Deus estranho. Ei, para um pouquinho aqui. Como pode Judá, lá em Gênesis, que não tinha nem templo, profanar o santuário de Deus? Como pode Judá, lá no início da criação, estava ali nos patriarcas, não tinha nem santuário? Como que pode? Há 1500 anos na frente, o profeta Malaquias, usado pelo Espírito de Deus, falar: Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou-se com uma filha de um Deus estranho. Ei, você não tinha esse entendimento, mas Deus, o Espírito de Deus já tinha. O santuário era o corpo dele, e toda vez que você se casa com uma pessoa, querido, você se torna um em carne, corpo e espírito. E toda vez que você se casa com uma pessoa de julgo desigual, ei, você profana o templo do Espírito Santo que habita dentro de você. Meninos e meninas, você não precisa procurar no mundo. Deus já tem uma pessoa separada para você, e a serpente vai tentar te enganar no meio do caminho. Seja obediente à voz do Senhor, e tu serás feliz, você, a tua casa e a tua descendência. Proteja a tua casa, o templo do Espírito Santo, porque foi para isso que Deus te fez, para habitação nele. Se você entrou nesta noite não sabendo o propósito que Deus fez na tua vida, se coloque de pé. Eu já quero ministrar para a tua vida. Sabe por que você nasceu? Sabe por que você está aqui? Sabe por que você teve tantas lutas na sua infância e Deus te deixou de pé? Sabe por que tudo para você parece difícil, mas lá no fundo você vê uma luz no túnel? Porque você foi criado para a habitação, para a casa de Deus, para manifestar a glória de Deus no mundo.
Esse é o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas você precisa entender nesta noite, a mudança começa hoje e começa na tua vida hoje. Olha para dentro de você, limpa a tua casa. Carpinteiro, limpa a tua casa. Eu quero selar com um tampão os seus ouvidos espirituais para toda a voz da serpente. Eu declaro a voz da serpente nesta noite sendo aniquilada. Eu declaro a cabeça da serpente sendo pisada. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, todo projeto de Satanás caindo por terra. Eu declaro o projeto de Deus sendo cumprido na tua vida, no corpo, na alma e no espírito, na sua casa, na sua geração, na sua descendência, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos. Eu declaro o novo de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me
Estenda tuas mãos bem alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce, eterna comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todas as famílias de Deus, espalhada na face da terra, e ora aqui reunida e denominada como Igreja Batista da Graça, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam bem alto, amém, com uma salva de palmas. O culto está terminado para a glória do Senhor.